Bom dia a todos. Eu estou muito feliz em fazer parte desse evento, o Glaucoma Day. Nós falaremos ao longo da manhã sobre aspectos diagnósticos e terapêuticos do glaucoma. Eu vou iniciar então falando sobre a minha rotina no consultório para acelerar o diagnóstico do glaucoma. Nós temos então aí alguns desafios, sabemos que o diagnóstico do glaucoma é um desses desafios, eu diria que tanto quanto a detecção da progressão. Seria simples se o paciente chegasse no consultório, você suspeita do glaucoma, faz os exames, inicia o tratamento, o paciente não tem efeitos colaterais e não progride. Entretanto, na prática não é tão simples assim, existem as situações limítrofes, o suspeito do glaucoma, o glaucoma inicial. Assim, em algumas situações, você definir se o paciente tem ou não glaucoma, se necessita do tratamento ou não, pode ser uma tarefa desafiadora. Mas por que esses dilemas? Não seria mais fácil se nós, ao desconfiarmos do paciente com glaucoma, já iniciássemos um tratamento profilático? Sabemos que o tratamento indiscriminado pode causar malefícios. E não são só econômicos, efeitos colaterais oculares, sistêmicos. E a situação contrária, o não tratamento, pode colocar em risco a visão do paciente. Mas como evitar o diagnóstico tardio? Será que nós precisamos esperar que o nervo seja totalmente danificado, campo visual comprometido, para termos certeza do diagnóstico e iniciarmos o tratamento? Como antecipar esse diagnóstico? Um bom começo é você identificar o paciente de risco de desenvolver glaucoma. Uma vez identificado esse paciente, você realiza uma investigação, faz uma avaliação clínica, morfológica e funcional, documenta, já que o glaucoma é uma doença progressiva. Mas quem são os pacientes de risco? Conhecer a epidemiologia facilita. A idade, quanto mais avançada, eu gosto bastante da recomendação dos órgãos de oftalmologia, das sociedades de glaucoma, de que a partir dos 40 anos todo paciente deve ser investigado. A etnia, pacientes negros, hispânicos, um fator que às vezes no Brasil é perdido, já que somos um país de grande miscigenação, e a hereditariedade, que também é controversa em alguns estudos. Entretanto, se você sabe que é um paciente que tem histórico de glaucoma na família, com certeza é um paciente de risco. Saber dos antecedentes pessoais, oftalmológicos, as comorbidades, os medicamentos, sistêmicos e oculares. E por fim, o seu exame oftalmológico. Você mede a pressão, ela está elevada. Escavação ampla é um paciente com risco de desenvolver glaucoma. Sabemos que a pressão elevada não é sinônimo de glaucoma, mas ela é um fator de risco. Entretanto, ela é influenciada pela espessura, pela esterese e pela curvatura corneana. Existem equipamentos que minimizam essa influência. Entretanto, são equipamentos caros e às vezes de difícil manuseio. Mas todos temos no consultório um tonômetro de aplanação de Goldmann, que por sinal é o padrão ouro, é um referencial em todos os estudos. E para minimizar a influência da espessura corneana, medimos, realizamos a paquimetria. Sabe-se que uma córnea fina ela é considerada um fator de risco para o desenvolvimento de glaucoma. E podemos estimar, pacientes com córneas finas, possivelmente a pressão está sendo hipoestimada. Pacientes com córneas grossas, possivelmente a pressão está sendo hiperestimada. Vou usar um exemplo, um paciente que eu acompanho há alguns anos. Na primeira consulta, 63 anos, histórico de glaucoma na família, pressão de 11, acuidade visual 20/20 e um nervo suspeito. Adiciono outros dois dados. Um paciente que ele era um automíope, submetido à cirurgia há 15 anos e que tinha uma córnea fina. Ou seja, foi identificado um paciente de risco pela idade elevada, hereditariedade, alta miopia, córnea fina, possivelmente hipoestimando a pressão dele. Era um paciente que precisava de uma investigação, ou seja, busca de alterações morfológicas e funcionais que pudessem sugerir glaucoma.
Avaliando o fundo de olho dele, percebemos que não era só uma escavação aumentada. Era um paciente que tinha sinais com perda de camada de fibras nervosas. Quais são as alterações morfológicas que podem acelerar o diagnóstico de glaucoma? Vejam essas duas fotos. A primeira foto é um paciente normal, a segunda um paciente com glaucoma. Eles têm escavações parecidas. Entretanto, se olharmos a segunda foto em comparação com a primeira, percebemos um desnudamento dos vasos, um sinal que indica uma perda difusa da camada de fibras nervosas. Existe também superiormente a perda localizada de fibras, uma redução do brilho macular, ou seja, apesar das escavações semelhantes, o segundo é um paciente com sinais de glaucoma. Você pode ainda procurar atrofia peripapilar, estreitamento vascular e hemorragias de disco. Existem exames morfológicos que auxiliam na avaliação desses pacientes. Busca de alterações estruturais que possam diagnosticar mais precocemente o glaucoma. Atualmente, os exames mais comuns nos consultórios são os equipamentos de retinografia e o OCT. Possivelmente, esses exames cada vez mais se tornarão comuns nos consultórios. Inclusive, a literatura mostra que provavelmente nas próximas décadas haverá uma popularização da inteligência artificial. Mas não existe nenhum exame que tenha uma sensibilidade e uma especificidade de 100%. É necessária uma análise cautelosa dos resultados de todos esses exames e que eles sejam correlacionados entre si, uma correlação bastante criteriosa, justamente para afastar os falsos positivos e os falsos negativos. Vejam no caso daquele paciente que eu vinha seguindo, o OCT até mostrou que ele tinha uma redução difusa da camada de fibras nervosas, mas o OCT não mostrou aquela perda localizada na região superior do olho direito. A literatura mostra que um examinador experiente ele pode ter um melhor desempenho do diagnóstico, inclusive que as tecnologias disponíveis. Mas isso não significa que as tecnologias não possam ser empregadas no nosso dia a dia. Ao contrário, elas nos auxiliam e elas têm ganhado espaço no screening dos pacientes de risco com glaucoma e de risco de progressão. É tão importante essa parceria médico, exames, o próprio paciente tem uma importância, e uma importância ativa, não só de ir ao consultório. Mas o paciente, ele é fundamental na avaliação da função, através do campo visual. O campo visual é um dos principais parâmetros de avaliação do glaucoma. Ele é importante para o diagnóstico e para o acompanhamento. Ele tem uma sensibilidade e especificidade elevados, superior inclusive que o desempenho diagnóstico da pressão e da escavação. Entretanto, ele não é um exame apropriado para diagnóstico precoce. Existe um período de normalidade do campo visual, um período no início da doença, o chamado glaucoma pré-perimétrico. Mas, se você quiser usar o campo visual para acelerar o diagnóstico, vale a pena procurar aqueles pontinhos de redução da sensibilidade na região nasal que respeitam a linha média, o degrau nasal, que pode ser superior ou inferior. Também pode auxiliar o índice GHT, que tem uma boa sensibilidade e especificidade, auxiliam no reconhecimento de defeitos de campo visual, e um PSD alterado. Vejam o exemplo dessa paciente, que tem diagnóstico de glaucoma, mas ela tem um campo visual normal. O olho contralateral, apesar de uma escavação menor, ele tem um dano mais acentuado na região superior do nervo, com um defeito de campo visual inferior, ou seja, essa paciente, o olho direito tem um glaucoma pré-perimétrico e o olho esquerdo um glaucoma avançado com um defeito de campo visual. Além de não ser um exame apropriado para diagnóstico precoce, ele também depende da colaboração do paciente, ou seja, é um exame que tem uma grande variabilidade dos seus resultados. Veja um exemplo desse paciente com suspeita de glaucoma, mas com os índices bastante alterados. O paciente não consegue fixar falsos negativos e falsos positivos. Esse outro caso, uma paciente que por muitos anos esboçou um defeito superior no campo visual, inclusive mostrando risco de progressão com piora de VFI e de PSD,
Entretanto, ao longo dos anos, ela passou a ter um entendimento melhor do exame e passou a ter um exame absolutamente normal. Eu concluo dizendo que aquele paciente que você identificou como risco de desenvolver glaucoma, mesmo que todos os exames estejam normais, é importante conscientizá-lo de que isso não exclui o glaucoma. Eu gosto de mostrar para o paciente que entre um olho normal e um olho cego existe uma doença de evolução, uma doença de evolução lenta, uma fase inicial indetectável, uma fase final com dano na visão, dano no campo visual, mas que quanto antes nós encontrarmos uma alteração, melhor será o prognóstico visual desse paciente. Ou seja, um paciente que precisa ser monitorado. E eu não gosto que ele saia com peso de suspeita de glaucoma, preciso acompanhar ao contrário. Eu gosto que ele saia com a leveza de que ele está bem, o exame dele está normal, mas que ele tem risco de desenvolver glaucoma e precisa ser monitorado para que o bem melhor seja a saúde ocular dele. Muito obrigada. Raiza, maravilhosa, você sempre arrasa, né? Impressionante. Eu queria só entender um pouquinho, Raiza, no seu dia a dia, pacientes com glaucoma pré-perimétrico, você usa com frequência o OCT de nervo óptico? Bom dia a todos, bom dia Regina, bom dia equipe da Opt, colegas queridos. Eu acho que à medida que você vai ficando mais velho, você também vai ficando um pouco mais humilde. Então, acho que quando eu era mais jovem, eu sempre buscava, não, eu consigo diagnosticar, eu pela minha experiência de um jovem. Hoje, eu acho que um pouquinho mais velho, eu prefiro ter a humildade, eu acho que nós temos que utilizar tudo que você tiver de disponível que possa auxiliar o seu diagnóstico, a sua suspeita e o seu acompanhamento. Mesmo porque eu acho que uma parte importante do desenvolvimento dessas tecnologias é justamente nós utilizarmos e criticarmos e aprendermos a enxergar as falhas desses equipamentos. Então, eu utilizo o ACT, eu utilizo tudo que você tiver disponível. Lógico, sendo muito criteriosa, é muito importante que nós saibamos correlacionar os resultados de todos esses exames. Senão você vai estar tratando um exame ou não tratando o exame normal. Então, acho que essa correlação e esse segmento contínuo, com certeza, são muito importantes. Perfeito, muito obrigada. Nós vamos chamar agora como escolho a minha monoterapia com o Dr. André Soares. Obrigado, Raiza.